quais são os primeiros passos, né, para a gente estar configurando? A primeira coisa que eu vou fazer é criar a estrutura de pasta que eu preciso, né? E a primeira que eu preciso aqui é do Ansible, onde nós vamos escrever a nossa automação aqui, ok? Então, eu criei aqui nossa pastinha do Ansible e eu vou criar uma nova pasta aqui que se chama Roles. E dentro dessa pasta Roles, eu vou criar mais outra pasta que chama Como. A role como normalmente é justamente isso, né? É o mínimo que eu preciso para mim estar executando minha máquina. Então, eu vou padronizar minha máquina, ou aquela imagem, com as especificações que eu quero, ok? Então, vamos lá. E daqui eu não vou entrar muito no detalhe do Ansible. A gente pode fazer uma outra live para a gente entrar um pouco mais de detalhe, mas eu vou passar como que a gente escreve aqui. Então, a gente vai utilizar uma role e a estrutura de pasta é essa. Uma pasta chama Ansible, nós temos um diretório padrão que é roles, e aqui eu posso ter várias roles. No nosso caso, hoje, nós vamos ter somente uma, que é a role como, que é essa role justamente de padronização, beleza? E aí no Ansible, como a gente sabe, uma role nós temos uma estrutura de pasta, né? E a principal dela é a task. A task é onde nós vamos de fato colocar as tarefas que nós queremos fazer. E aqui dentro eu vou ter uma outra pasta chamada main, um arquivo, né? main.yaml, que é o arquivo onde nós vamos escrever de fato ali os comandos, né? Vamos por assim dizer. Eu sempre vou fazer uma analogia aqui para quem não conhece o Ansible, com o script que eu acho que fica um pouco mais fácil, beleza? E aí, ok, pensando aqui numa estrutura de máquina que eu preciso padronizar, né? Normalmente, qual que é a primeira coisa quando eu faço? Eu acabei de subir uma máquina, nem vamos pensar no Ansible não, vamos pensar na máquina normal. Acabei de subir uma máquina, qual que é o primeiro passo, né? Quais são os primeiros passos que eu faço nessa máquina? Normalmente, a gente atualiza o sistema operacional, para a gente deixar todos os pacotes atualizados, até mesmo se tiver algum quesito de segurança, né? Alguma vulnerabilidade ali, normalmente é corrigido através das atualizações. Então, eu quero que no meu ambiente, toda máquina que for criada, que subir e for provisionada no meu ambiente, eu quero que esse sistema operacional sempre esteja atualizado, né? Então, o primeiro passo que eu vou colocar aqui é a atualização do sistema. E aí, eu vou criar nesse primeiro momento uma imagem aqui baseada no Ubuntu, beleza? Nós podemos ter várias imagens no Ubuntu, CentOS, e isso vai depender de qual imagem sua empresa qual distribuição, na verdade, sua empresa vai optar por utilizar, né? Normalmente se utiliza ali o Ubuntu, ou CentOS, ou Red Hat, né? Isso depende de cada uma das empresas, né? Mas o que eu vou passar aqui, eu vou passar mais para o Ubuntu, mas aí é só você adaptar ali para a distribuição que você está utilizando, ok? E aí o primeiro passo no Ubuntu, quando eu crio aqui, nós temos que fazer atualizar o sistema operacional, né? Então eu vou criar aqui uma tarefa, name, e eu quero atualizar o cache. Porque no Ubuntu, não sei se vocês reparam, sempre que a gente inicia a atualização, a gente dá um update e depois nós damos ali um comando para estar de fato atualizando os pacotes, né? A gente atualiza os repositórios, o cache, e depois nós atualizamos ali os pacotes de fato, né? Então eu vou dar aqui um name atualizando o cache, atualizar o cache, e vou passar aqui o parâmetro apt, que nós utilizamos o comando apt. E aí, qual que é o parâmetro que eu vou passar, né? A gente dá normalmente o apt update. E aqui eu quero atualizar o cache. Então, esse parâmetro se chama update igual a cache, beleza? Esse é o parâmetro que nós vamos utilizar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade para mandando no chat. Só que aqui está errado. Aqui é underline cache igual a yes. Passei errado aqui. O Bruno perguntando, não preciso do sudo? Nesse primeiro momento não, porque o sudo depende do usuário, né? Aqui nós estamos escrevendo o que vai ser feito dentro da máquina. Então, nesse primeiro momento, a gente não sabe qual usuário que nós vamos utilizar. Se eu executar o Ansible aqui, utilizando o comando do root, ele não vai precisar do sudo. Agora, se eu precisar executar com outro usuário, aí sim eu vou precisar do sudo, mas isso nós colocamos ali em outro local, não dentro da role. Na role a gente não costuma fazer essa elevação de privilégio, mas sim no arquivo de inventory, por exemplo, ou no playbook que chama essa role, beleza? Ok, primeiro passo nós fizemos aqui, que é atualizar o cache, e o próximo passo que nós vamos fazer é atualizar os pacotes, né?
atualizar o sistema operacional. Então, atualizar o sistema operacional. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, para ficar bem intuitivo para vocês, eu vou colocar o comando que é equivalente no shell, beleza? Então aqui é o apt update e aqui operacional apt e aqui nós vamos passar aqui name, que é o nome do pacote. Eu gosto de colocar indentado assim que fica mais organizado. O nome do pacote, eu quero atualizar somente o Nginx. Então eu ponho aqui o Nginx. E aí ele vai atualizar, nesse caso aqui, somente esse pacote específico do Nginx. Mas no nosso caso, eu quero atualizar todos, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um asterisco, ok? E aqui o state, e eu vou colocar aqui list, beleza? Dessa forma que eu estou fazendo aqui, vou colocar aqui um comentário também, que seria o apt aqui, apt upgrade. Seria o apt aqui, o upgrade aqui, o equivalente, né? Para eu iria atualizar os repositórios, ok? Os pacotes, na verdade, né? Beleza, então aqui nós já atualizamos nosso sistema operacional. Atualizamos o cache aqui e atualizamos aqui também todos os pacotes ali que estão na nossa máquina, beleza? E aí, beleza, já atualizamos o sistema. E aí, qual que é o próximo passo que eu quero fazer aqui na minha instalação que tem que ter na minha máquina, né? Eu quero instalar alguns pacotes ali para essa imagem, essa máquina que subir, já para o padrão ser criada com alguns pacotinhos que eu utilizo no meu dia a dia, né? Então, eu vou por aqui, instalar pacotes, porque essenciais, beleza? E aí, mesma coisa, apt, vou passar aqui o name, e aí aqui eu vou criar uma lista de quais pacotes que eu quero estar instalando, beleza? O Bruno perguntando aqui, só um instante, não seria interessante rodar um apt aqui para estar removendo os pacotes antigos, é uma boa prática sim, beleza? Então aqui eu vou passar uma lista de quais pacotes ali eu quero instalar para o padrão, minha máquina já ser criada com esses pacotes, né? Então eu vou colocar aqui, eu quero que minha máquina tenha o Vim, quero que minha máquina tenha o Telnet. Tem uma listinha aqui, deixa eu pegar essa listinha que fica mais rápido. Então aqui eu quero que minha máquina, quando ela subir, seja atualizado o sistema operacional. E eu quero também que ele instale automaticamente esses pacotes aqui. Eu quero o Vim, o Cur, Telnet, Unzip, wget, nettools, htop e nmap, beleza? Lembrando que aqui eu criei uma lista, né? Então cada pacote aqui vai ficar numa linha e eu sempre coloco esse hífen aqui na frente, porque é a indentação do YAML, da linguagem YAML, combinado? Ok, então aqui já avançamos bastante aqui. O próximo passo aqui que eu quero fazer, eu quero criar um usuário. Por quê? Imagine que a gente falando de cloud, né? A gente cria várias máquinas ali ao mesmo tempo, né? E imagine que cada máquina eu tenha um usuário e uma senha para acessar. A gestão disso fica bem complicada, né? Quando em um ambiente pequeno, talvez a gente consiga administrar, mas dependendo do quanto que cresça esse ambiente, a gente começa a ter algumas dificuldades, né? Para a gente manter ali o controle de usuários e senhas, né? O que a gente tem normalmente, a gente pode fazer um controle por chave, né? A gente tem uma chave dessa máquina e aí a gente mantém essa chave ali na imagem. Então a gente passa ali, cria um usuário e vincula uma chave para esse usuário. E aí todo mundo que for acessar essa máquina usa essa chave e consegue o acesso ali para esse usuário, beleza? E aí como que eu faço isso aqui no Ansible, né? Nós vamos criar mais uma task aqui, name, adicionar usuário, vou chamar esse usuário aqui de carry-on tech, beleza?
Então eu vou criar esse usuário CarionTech. Um exemplo, se fosse uma empresa, você colocaria o nome, é comum, né, colocar o usuário, o nome da empresa, beleza? E eu vou usar o módulo user aqui. Dois pontos. E aí, Iago, eu não sei como que eu crio, como que eu uso o módulo user. Basta você ir no Google e digitar, deixa eu pegar aqui, a janela, coloco aqui Ansible User Module. E aqui você vai ter a documentação daquele módulo, no caso de usuário. Então, como que eu crio um usuário aqui no Ansible? Deixa eu ver se aqui ele trouxe. Aqui tem alguns exemplos, beleza? Então, aqui eu passo o módulo, o nome, comentário, qual shell que ele vai utilizar, a pasta home também eu consigo especificar. Então, aqui eu consigo fazer essa gestão, beleza? Então, nós vamos criar aqui esse usuário aqui. Deixa eu voltar aqui no nosso terminal. Então, eu vou criar aqui esse usuário, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero colocar é o nome desse usuário. Então, o nome vai se chamar CarionTech. Então, aqui, CarionTech, beleza? O segundo parâmetro, eu quero passar aqui qual shell que ele vai utilizar. Então, eu vou usar o bash, /bin/bash, ok? E o terceiro parâmetro, eu quero que ele vai utilizar, eu quero passar ali o path, né, o caminho do home desse usuário. Então, eu vou passar aqui home, dois pontos, e qual o diretório que eu quero passar. E aí o diretório, eu vou passar o diretório padrão, /home, /carion.tech, beleza? Não vou passar aqui uma senha, não quero passar uma senha, porque nós vamos acessar esse usuário através de uma chave SSH, beleza? O Bruno perguntando aí, você fala daqui perto da AWS ou uma chave SSH na máquina? Nós vamos utilizar aqui o Keeper para a gente estar acessando essa máquina, beleza? E aí, beleza, eu não vou passar um usuário aqui porque nós vamos acessar essa máquina aqui através do Keeper, ok? Que nada mais é ali da chave do SSH, né? Ok. Então, nós já criamos aqui, já atualizamos nosso sistema profissional, já instalamos pacotes essenciais, já criamos usuários. Deixa eu só colocar um trechinho de código aqui também, que eu quero adicionar esse usuário no sudoers, né? Aqui. Então, esse código que eu vou disponibilizar para vocês lá no GitHub, combinado? Assim que finalizar a live, eu vou subir esse código aqui que vocês podem copiar e reaproveitar ele, melhorar ele também, beleza? Então, aqui eu estou adicionando aqui o usuário CarionTech no sudoers, beleza? Então, para ele ter ali, a gente dá um sudo su e conseguir acessar o root e executar também comandos através do sudo, combinado? Ok, então já fizemos aqui boa parte, e agora vem a parte aqui do SSH, eu quero configurar o SSH, né? E para isso, o que nós vamos fazer aqui? A gente tem um módulo que é do Authorized Key, beleza? Deixa eu vir aqui voltar aqui na nossa documentação do Ansible. Só abrir aqui, ó, Ansible Module Authorized Key. Então, eu já tenho um módulo para a gente gerenciar essa parte de autenticação aqui via SSH. Então, aqui, deve estar um pouco pequeno. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui eu consigo passar o usuário, o estado desse usuário, né? Então, aqui present quer dizer que está existente. E aqui eu consigo especificar uma chave pública para esse usuário. Então, eu vou passar uma chave pública e aí, quando eu precisar acessar, eu tenho minha chave privada e eu consigo acessar essa máquina, beleza? Então, é bem simples. Basta colocar o usuário aqui e o caminho desse diretório. O que eu vou fazer? Deixa eu só copiar isso daqui, que acho que está mais fácil. Deixa eu só voltar aqui no nosso código. Ficou... Peraí. Tá aqui, name. Então, aqui eu tô... deixa eu passar aqui para o português também. Pô, aqui. Configurando. Authorized Key usuário CarionTech,
beleza? E aí, o que eu estou falando aqui? Eu vou configurar esse usuário aqui, eu vou passar uma chave pública para esse usuário. E aí, com isso, ele vai copiar esse arquivo meu aqui, que é a chave pública, lá para a pastinha .ssh. Ok? Então, todas as máquinas que forem criadas já vão utilizar essa chave pública. Por isso que eu falo que é muito mais fácil, dessa forma, você gerenciar ali os acessos da sua máquina, né? Então, aqui eu estou falando que está dentro da pasta Files e aqui eu tenho a chave pública. Então, eu vou criar aqui uma pastinha Files e eu tenho que passar minha chave pública. Aí, para gerar a chave pública, você usa o SSH Keygene, que aí você consegue ter acesso a essa chave pública e privada, beleza? Lembrando que essa chave pública e privada que vai ser utilizada para todas as máquinas. Então, aqui basicamente é isso que nós temos que fazer. É uma role bem simples, onde nós atualizamos o sistema profissional, instalamos alguns pacotes, criamos um usuário, adicionamos ele nos sudoers e adicionamos também uma chave pública a esse usuário para a gente conseguir acessar a máquina, beleza? E aí, antes de jogar isso daqui na AWS, eu quero testar isso daqui local. E eu gosto sempre de testar com Vanguard, porque eu acho muito rápido a criação de uma máquina com Vanguard. Então, eu crio um código bem rápido aqui com Vanguard e eu consigo criar, beleza? Então, eu vou criar aqui um Vanguard file. Só pegar aqui um código que eu já tenho. Aqui. E aí, eu falo para o Vanguard acionar essa role do Ansible. Para quem não sabe, o Vanguard era uma ferramenta para a gente estar criando máquinas virtuais. E aí, no meu caso, ele vai acessar meu VirtualBox e vai criar uma máquina virtual. Assim que ele criar essa máquina virtual, ele já vai acionar aqui nossa role do Ansible. Por que eu gosto disso daqui? Primeiro, que a gente valida a nossa role localmente. E segundo, quando a gente for fazer isso na AWS, o processo vai ser bem parecido. Só que, em vez de a gente usar o Vanguard, nós vamos utilizar o Packer, que também é uma ferramenta da HashiCorp, beleza? Então, por isso que é importante você sempre testar local. A gente tem formas de colocar aqui a nossa própria role para fazer um teste local aqui na nossa própria role, mas para quem está começando, recomendo aqui utilizar o Vanguard, que é uma baita ferramenta e funciona muito bem, beleza? Então, eu vou dar aqui, entrar na pastinha do Vanguard. Deixa eu só aumentar um pouco a tela aqui. Acho que fica melhor para todo mundo visualizar, né? E aí, aqui eu estou no meu terminal. Só tirar aqui. Acessei a pastinha do Vanguard, tem o arquivo do Vanguard que eu acabei de criar aqui. Eu vou dar um Vanguard up. Com isso, ele vai criar uma máquina virtual para a gente e vai já acionar essa role do Ansible que nós criamos. Na verdade, aqui vai dar até erro, né? Porque a gente não criou esse arquivo de playbook aqui para a gente chamar o Ansible. Então, eu vou ter que criar esse arquivo aqui de playbook.imo. Esse playbook aqui é onde eu falo quais roles vão ser executados em quais hosts, né? Então, eu vou criar aqui um hosts igual a all, vai ser todos. Passar um parâmetro aqui, become, que foi o Bruno que perguntou, né? E aqui sim eu vou colocar um escalonamento, ok? E eu vou passar aqui roles. E qual role que eu quero? A role common. O nome da role é o nome da pasta, combinado? Deixa eu dar um clear aqui. Vou dar aqui um Vanguard destroy para remover a máquina. Depois vou dar um Vanguard up novamente e ele tem que executar. Então, Vanguard up. Vamos ver se ele vai executar corretamente. Então, aqui ele está criando a máquina. Vamos esperar mais um pouco. E aí, é legal o Vanguard para a gente fazer vários testes, né? Eu poderia criar outras roles aqui. Além da como, eu quero já instalar um Nginx. Então, eu crio uma role do Nginx. Eu quero instalar, sei lá, um Samba. Eu coloco um Samba aqui. Quero os Zabbix. Coloco os Zabbix aqui. Então, tudo que especificar aqui, ele vai criar, beleza? Deixa eu ver aqui se ele criou a máquina. Acho que ele criou, mas ele não acionou a nossa role do Ansible. Deixa eu ver se tem algum erro aqui. File, esse arquivo aqui. Não, achei o erro aqui, ó. O nome do arquivo é Vanguard File. Faltou um T aqui, por isso que ele não está
conseguir não ler o arquivo. Se tiver com nome diferente, ele não consegue ler o arquivo, que ele vai procurar pelo arquivo padrão, beleza? Então estava escrito errado ali, por isso que não estava criando a nossa máquina corretamente. Vou dar um Vanguard Up agora. E aí ele vai subir uma máquina virtual para a gente no VirtualBox. E a questão de 1 minuto, o Ricardo perguntou aí. O Vanguard é legal, que questão de 1 minuto aí ele já sobe uma máquina Ubuntu, um sistema Ubuntu para você funcional. Beleza? Posso até, inclusive, mostrar aqui para vocês na tela. Deixa eu adicionar aqui. Então tá aqui, ó, o VirtualBox, a máquina que a gente criou, e está subindo aqui uma máquina Ubuntu. Então, para vocês verem aí que é bem rápido a criação, beleza? E aqui embaixo vocês podem ver que ele já está executando aqui nossa role do Ansible. Então, ele já está criando a máquina, já acionou a role do Ansible aqui, atualizou o cache, atualizar o sistema operacional e fazer as configurações. E a nossa máquina do Ubuntu segue aqui sendo criada, finalizando aqui a nossa role do Ansible. A máquina já está disponível para a gente estar utilizando. E esse processo é o mesmo que vai acontecer na AWS. Aí é por isso que eu falo que é muito importante você saber fazer local, porque aprendendo local, o processo de DevOps é o mesmo. Você consegue utilizar as ferramentas, o Ansible, você usa ele no ambiente local, on-premise e também ambiente em cloud. Então, as ferramentas de DevOps são as mesmas. O Docker, tem muita empresa que usa o Docker local, on-premise, e a gente na cloud utiliza bastante o Docker. Então, por isso que eu falo, aprende local a utilizar as ferramentas de DevOps, porque quando você for para a cloud, as ferramentas são as mesmas. Então, pessoal, até mesmo, eu estou no ambiente e eu não trabalho com cloud, né? Então, mas se você conseguir utilizar o Ansible na sua empresa, colocar o Docker, você já pode falar que você tem experiência em DevOps. Não precisa esperar você conseguir uma oportunidade em cloud para falar que você trabalha com DevOps. Não. Você está no ambiente on-premise, mas já utiliza o Ansible, o Docker, o Vanguard, que são ferramentas de infraestrutura como código. Isso já é válido como conhecimento e experiência em DevOps. Porque DevOps nada mais é uma forma de você gerenciar sua cloud, com os processos, automação, com mais segurança. Então, aprende o Ansible, aprende o Vanguard no início, que isso vai abrir portas para você, ok? Então, aqui finalizou, a máquina está criada aqui no VirtualBox. Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar aqui. Eu vou dar um clear aqui, só para limpar o nosso terminal. E aí eu vou acessar essa máquina aqui agora. Tenho que só pegar aqui minha chave privada, né? Porque senão eu não consigo acessar ela. Passar aqui a chave privada. Deixa eu voltar aqui. E aí é o seguinte, aqui ó, eu tenho minha chave privada, eu vou dar aqui um ssh-i key.pen e vou passar o IP da minha máquina aqui que eu especifiquei no meu arquivo do Vanguard falha. O IP, aqui eu tenho que passar o usuário, né? A gente criou o usuário carryontech, carryon.tech. E aí vamos ver se funcionou. Vamos lá, o Bruno perguntou aqui. Ele entende as alterações. Que deu um erro é porque aqui eu já tinha acessado uma máquina com esse IP. Já vou te responder, Bruno. Só acessar, só remover aqui, dar o comando aqui de novo que ele vai acessar a máquina. E aí eu estou aqui na minha máquina do Ubuntu, beleza? Que eu acabei de criar pelo VirtualBox. Então se eu der um ls aqui, pwd na verdade, estou aqui na minha home carryontech, beleza? Vamos lá, Bruno. O Bruno perguntou, eu continuo, ok? Me dá um ok se você conseguiu entender. Então aqui a gente conseguiu já fazer nossa role funcionar, nossa padronização funcionar, porque ela subiu no VirtualBox e executou nossa role, beleza? Então, se eu der aqui um Vanguard status também, ele vai me mostrar a máquina aqui,
E eu tenho a máquina também, para quem entrou um pouco depois, eu tenho essa máquina no meu VirtualBox, ok? Tá aí a nossa máquina VirtualBox. Então, o Vangrid criou a máquina VirtualBox já com as padronizações. Então, validamos que localmente está funcionando. Agora, o que